Olá, minha amiga, meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Saúde Plena. Eu sou o Dr. Fernando Goda, neurologista especialista em memória, Alzheimer e distúrbios do sono. Preste muita atenção, porque a informação deste vídeo pode ser decisiva para a sua saúde e para a saúde do seu cérebro. Vamos ao vídeo de hoje. Você já parou para pensar que a diferença entre lembrar do rosto das pessoas que você ama ou começar a esquecê-las pouco a pouco pode estar em algo tão simples quanto o que você coloca no prato todos os dias? Parece exagero, eu sei, mas a ciência mostra que não é. Enquanto muita gente acredita que a perda de memória acontece de repente como um raio que cai do céu, a verdade é bem diferente. O Alzheimer não começa da noite para o dia. Ele se constrói em silêncio ao longo de anos, às vezes décadas, enquanto a vida segue aparentemente normal. Primeiro vem pequenos sinais, uma palavra que demora a aparecer, um nome conhecido que escapa, um objeto esquecido em um lugar óbvio e quase todo mundo ignora, porque parece coisa da idade. Agora imagine dois futuros possíveis. Em um deles, você chega aos 70, 80 anos com a mente ativa, reconhecendo histórias, rostos, lembranças. No outro, aos poucos, partes da sua memória começam a desaparecer, até o dia em que você já não se reconhece por completo. O mais inquietante é que a diferença entre esses dois caminhos pode estar em hábitos simples, repetidos todos os dias, especialmente na forma como você se alimenta. Neste vídeo, você vai conhecer 5 frutas comuns, acessíveis, que estudos científicos associam à proteção do cérebro e da memória ao longo do envelhecimento. E se você ficar comigo até o final, vai entender não apenas quais são essas frutas, mas por que elas atuam diretamente nos mecanismos que levam ao Alzheimer. E como pequenas escolhas de hoje podem mudar profundamente o seu amanhã. Durante muito tempo, fomos levados a acreditar que cuidar da memória era algo que só começava quando o problema já estava instalado. Que a única saída estaria em medicamentos caros, tratamentos complexos ou soluções distantes da realidade da maioria das pessoas. Mas a ciência vem mostrando algo diferente, cada vez mais claro. O cérebro não adoece de repente. Ele responde dia após dia aos estímulos que recebe, ou deixa de receber. Enquanto alguns hábitos aceleram processos silenciosos de inflamação, desgaste e acúmulo de toxinas no cérebro, outros fazem exatamente o oposto. Ajudam a proteger as células nervosas, fortalecem as conexões entre os neurônios e preservam a memória ao longo do tempo. E aqui é importante deixar algo muito claro. Não estamos falando de milagres, nem de curas mágicas, nem de substituir acompanhamento médico. Estamos falando de estratégias comprovadas, simples, acessíveis e acumulativas. Pequenas decisões diárias que, repetidas ao longo dos anos, podem reduzir riscos, desacelerar processos degenerativos e aumentar a chamada reserva cognitiva, a capacidade do cérebro de resistir ao envelhecimento. Entre essas decisões, a alimentação ocupa um papel central. Não como moda, não como promessa vazia, mas como ferramenta biológica real. E é justamente por isso que algumas frutas ricas em compostos específicos vêm chamando tanta atenção da neurociência, porque elas atuam exatamente nos pontos onde o Alzheimer começa a se formar. No próximo bloco, eu quero te explicar como essa doença se desenvolve dentro do cérebro, de forma simples, visual e fácil de entender. Só assim você vai compreender por que essas frutas fazem tanta diferença. Ao longo da minha trajetória como neurologista, uma pergunta se repetiu inúmeras vezes no consultório. Ela vinha carregada de medo, quase sempre dita em voz baixa: "Doutor, isso é o começo do Alzheimer?" E o mais difícil nunca foi responder à pergunta. Foi perceber que, na maioria das vezes, aquele medo não surgia do nada.
Ele vinha depois de anos de pequenos sinais ignorados, tratados como normais, como inevitáveis. Pessoas inteligentes, ativas, que sempre cuidaram da família, do trabalho, da casa, mas que nunca foram orientadas a cuidar do cérebro da mesma forma que cuidam do coração ou da pressão. Em congressos, estudos de longo prazo, acompanhamentos de milhares de pessoas ao longo de décadas, um padrão começou a ficar claro para mim. O Alzheimer não aparece de repente. Ele é construído em silêncio, enquanto a vida segue. E o que mais me marcou nesses dados não foi apenas o risco da doença. Foi descobrir que muitas dessas pessoas tinham algo em comum. Hábitos simples que, ao longo dos anos, ajudaram a proteger o cérebro. Não estou falando de fórmulas secretas. Estou falando de escolhas possíveis, acessíveis, repetidas dia após dia. Foi aí que eu entendi algo fundamental. Se a doença se constrói lentamente, a proteção também pode ser construída da mesma forma. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. Não para criar medo, mas para te devolver algo muito mais poderoso, clareza e controle sobre o seu futuro cognitivo. Agora, eu quero que você imagine o seu cérebro como uma grande cidade. Uma cidade viva, cheia de ruas, energia, comunicação e movimento. No começo da vida, tudo funciona bem. As mensagens circulam, as conexões estão limpas, as células conversam entre si com facilidade. Com o passar dos anos, porém, alguns processos silenciosos começam a se instalar. O primeiro deles é o acúmulo de proteínas tóxicas. Essas proteínas funcionam como lixo que ninguém recolhe. Elas se acumulam entre as células nervosas e começam a bloquear a comunicação entre os neurônios. O segundo processo é a inflamação crônica. O cérebro possui células de defesa que deveriam proteger, mas quando ficam ativadas por tempo demais, passam a causar dano. É como um incêndio lento que vai consumindo conexões importantes. O terceiro problema é o estresse oxidativo. Pequenos danos vão se acumulando dentro das células, enfraquecendo os neurônios e acelerando o envelhecimento cerebral. O quarto ponto envolve a circulação. O cérebro depende de oxigênio e nutrientes o tempo todo. Quando o fluxo sanguíneo não é eficiente, as células ficam sem energia e começam a falhar. E existe ainda um quinto fator essencial, o sono. É durante o sono profundo que o cérebro se limpa, remove toxinas e organiza a memória. Quando esse processo falha, o lixo se acumula ainda mais rápido. O mais importante de tudo é entender que esses processos não acontecem isoladamente. Eles se alimentam uns dos outros, criando um ciclo silencioso de desgaste. Mas compreender como o problema se forma também revela algo poderoso. Se existem caminhos que levam ao Alzheimer, também existem caminhos que ajudam a proteger o cérebro. É aqui que entram as escolhas diárias. E a seguir, eu vou te mostrar por que algumas frutas conseguem agir exatamente nesses pontos críticos. Agora que você entendeu como o Alzheimer se forma dentro do cérebro, fica mais fácil compreender por que certas escolhas alimentares têm tanto impacto ao longo do tempo. Não é porque uma fruta é saudável de forma genérica. É porque algumas delas contêm compostos específicos capazes de atuar exatamente nesses pontos frágeis do cérebro. Algumas ajudam a reduzir o acúmulo de toxinas, outras diminuem a inflamação silenciosa. Algumas melhoram a circulação cerebral, e há aquelas que fortalecem as conexões entre os neurônios. Cada uma atua em um mecanismo diferente. E quando essas ações se somam, o efeito é muito mais poderoso do que qualquer estratégia isolada. Não estamos falando de grandes quantidades, nem de mudanças radicais. Estamos falando de constância, de pequenas escolhas feitas dia após dia.
A seguir, eu vou te apresentar 5 frutas comuns, acessíveis, que a ciência associa à proteção da memória e da saúde do cérebro, e explicar de forma simples como cada uma delas atua e como você pode incluí-las na sua rotina. Agora vamos começar pela primeira fruta dessa lista. Uma fruta pequena, comum, muitas vezes subestimada, mas com um impacto impressionante no cérebro. Estou falando dos mirtilos. Essas pequenas frutas escuras concentram compostos chamados antocianinas. E o que torna isso especial é que essas substâncias conseguem atravessar a barreira que protege o cérebro, algo que pouquíssimos nutrientes conseguem fazer. Uma vez lá dentro, elas se concentram em uma região chamada hipocampo. Essa é a área responsável pela formação de novas memórias e também uma das primeiras regiões afetadas no Alzheimer. Imagine o hipocampo como um conjunto de luzes que, com o tempo, começam a se apagar. Os mirtilos ajudam a reacender parte dessas luzes, fortalecendo a comunicação entre os neurônios e protegendo as conexões já existentes. Estudos com adultos mais velhos mostraram que o consumo regular de mirtilos está associado a melhor desempenho de memória, mais clareza mental e até um atraso no declínio cognitivo relacionado à idade. Mas o efeito não para aí. Os mirtilos também reduzem a inflamação cerebral e combatem o estresse oxidativo, 2 dos principais motores silenciosos do Alzheimer. Na prática, a quantidade ideal gira em torno de 1 xícara por dia. Podem ser frescos ou congelados, desde que não tenham açúcar adicionado. O melhor horário costuma ser pela manhã, quando o cérebro está mais receptivo a estímulos que fortalecem a plasticidade neural. Você pode consumir com iogurte natural, aveia ou até puro. Cada porção pode parecer simples, mas ao longo dos anos, esse hábito funciona como um reforço invisível para a sua memória. Agora que você já conhece essa primeira fruta, a seguir vamos falar de outra que atua em um ponto diferente do cérebro: a circulação e a energia das células nervosas. Agora vamos para a segunda fruta. Ela não age diretamente na memória em si, mas em algo igualmente vital: o caminho que leva energia e oxigênio até o cérebro. Estou falando das uvas roxas. O cérebro é um órgão extremamente exigente. Ele consome uma grande parte do oxigênio e da energia do corpo. Para funcionar bem, precisa de uma circulação eficiente, constante e limpa. As uvas roxas são ricas em um composto chamado resveratrol. Esse composto atua diretamente nos vasos sanguíneos, ajudando a mantê-los mais flexíveis e funcionais. Na prática, isso significa melhor fluxo de sangue para o cérebro, mais oxigênio, mais nutrientes e neurônios com mais energia para se comunicar. Estudos associam o consumo regular de uvas roxas a menor inflamação cerebral e melhor perfusão sanguínea em áreas ligadas à memória e à atenção. Quando o cérebro recebe o que precisa, ele resiste melhor ao envelhecimento. Outro ponto importante é que o resveratrol também ajuda a proteger a barreira que separa o sangue do cérebro, reduzindo a entrada de substâncias inflamatórias que aceleram o desgaste neuronal. Para aproveitar esses benefícios, o ideal é consumir cerca de 1 xícara por dia. Prefira sempre as uvas roxas ou vermelhas mais escuras e consuma com a casca, onde a maior parte do resveratrol está concentrada. Um bom momento para consumi-las é junto das refeições, especialmente quando há alguma gordura saudável, como azeite ou oleaginosas, que ajudam na absorção dos compostos. Pode parecer apenas uma fruta comum, mas, com o tempo, esse hábito funciona como uma manutenção constante das estradas que mantém o cérebro vivo e funcionando. A seguir, você vai conhecer uma fruta ainda mais simples e acessível, mas que atua diretamente em um dos maiores inimigos silenciosos da memória:
a inflamação cerebral. Agora, vamos falar de uma fruta extremamente comum, tão comum que muita gente não imagina o impacto profundo que ela pode ter no cérebro. Estou falando da maçã. Um dos motores mais silenciosos do Alzheimer é a inflamação crônica. Ela não causa dor imediata, não dá sinais claros, mas vai corroendo lentamente as conexões entre os neurônios. A maçã atua exatamente nesse ponto. Grande parte do seu poder está concentrada na casca, onde existe um composto chamado quercetina. Esse composto tem uma ação anti-inflamatória potente e consegue atuar no cérebro, ajudando a reduzir a ativação excessiva das células inflamatórias. Imagine o cérebro como um ambiente onde pequenos focos de incêndio surgem todos os dias. Quando esses focos não são controlados, o dano se acumula. A quercetina funciona como um regulador, ajudando a conter esse processo antes que ele se espalhe. Estudos associam o consumo regular de maçã a menor risco de declínio cognitivo e melhor desempenho em tarefas de memória e atenção ao longo do envelhecimento. Mas existe um detalhe essencial. Para obter esse benefício, a maçã deve ser consumida com a casca. É ali que está a maior parte da quercetina. Uma maçã média por dia já é suficiente. De preferência fresca, inteira, e não em forma de suco industrializado, que perde grande parte desses compostos protetores. Um bom horário para consumi-la é no meio da tarde. Nesse momento do dia, o cérebro costuma estar mais sobrecarregado por estímulos, estresse e cansaço mental. A maçã ajuda a acalmar o ambiente, preparando o cérebro para a noite e para a consolidação da memória. Simples, acessível e presente em qualquer lugar. Às vezes, são justamente essas escolhas discretas que fazem a maior diferença ao longo dos anos. Agora, a seguir, vamos falar de uma fruta cítrica que atua protegendo diretamente as células da memória e fortalecendo os sistemas químicos do cérebro. Agora, vamos falar de uma fruta que quase todo mundo associa apenas à vitamina C, mas que faz muito mais pelo cérebro do que a maioria imagina. Estou falando da laranja. Além da vitamina C, a laranja contém um composto chamado hesperidina, e é justamente essa substância que chama a atenção da ciência quando o assunto é memória e saúde cerebral. A hesperidina atua protegendo as células nervosas e ajudando a preservar substâncias químicas fundamentais para a memória. Uma delas é a acetilcolina, um neurotransmissor essencial para o aprendizado e para a formação de lembranças. Com o envelhecimento, os níveis de acetilcolina tendem a cair, e esse processo é ainda mais acelerado em quadros de declínio cognitivo. A hesperidina ajuda a desacelerar essa perda. Outro ponto importante é que esse composto também melhora a circulação cerebral, facilitando a chegada de oxigênio e nutrientes às áreas responsáveis pela memória. Existe um detalhe que muita gente ignora. A maior concentração de hesperidina não está no suco, mas naquela parte branca da laranja que muita gente retira antes de comer. É ali que está grande parte do efeito protetor. Por isso, a melhor forma de consumo é a fruta inteira, mastigada, com o máximo possível dessa parte branca preservada. Uma laranja por dia já é suficiente para obter esses benefícios. Um bom horário para consumir é no meio do dia, quando o fluxo sanguíneo cerebral está mais ativo e a absorção desses compostos é favorecida. Ao longo do tempo, esse hábito simples ajuda a manter os sistemas químicos do cérebro funcionando por mais tempo, protegendo a memória e a capacidade de aprendizado. Agora, a seguir, vamos falar da quinta e última fruta. Uma fruta que não atua apenas protegendo, mas ajudando o cérebro a criar e manter conexões importantes. Agora, vamos falar da quinta e última fruta dessa lista. Uma fruta associada a momentos doces, mas que exerce um papel profundo na saúde do cérebro. Estou falando do morango,
O grande destaque do morango está em um composto chamado fisetina. Essa substância tem uma característica rara. Ela consegue atravessar a barreira de proteção do cérebro e atuar diretamente nas áreas responsáveis pela memória. Dentro do cérebro, a fisetina estimula a manutenção e a formação das sinapses, os pontos de comunicação entre os neurônios. E isso é essencial, porque o Alzheimer não destrói apenas células, ele rompe conexões. Imagine o cérebro como uma rede de pontes. Com o tempo, algumas dessas pontes começam a se deteriorar. A fisetina ajuda a preservar essas ligações e favorece a criação de novas rotas de comunicação. Estudos associam o consumo regular de morangos a melhor desempenho cognitivo e a um atraso no declínio da memória relacionado à idade. Além disso, o morango também contribui para reduzir a inflamação e o estresse oxidativo no cérebro, reforçando ainda mais a proteção. Para obter esses benefícios, cerca de 1 xícara por dia é suficiente. Sempre que possível, prefira morangos frescos ou congelados, sem açúcar adicionado. Um bom horário para consumo é pela manhã ou no início da tarde, quando o cérebro está mais receptivo a estímulos que favorecem a plasticidade neural. Ao longo dos anos, esse hábito simples ajuda a manter o cérebro mais flexível, adaptável e resistente ao envelhecimento. E agora que você conhece essas 5 frutas, a seguir, eu quero te ajudar a conectar tudo isso em uma visão clara e prática para o seu dia a dia. Agora, vale a pena fazer uma pausa e olhar para o conjunto. Não falamos apenas de frutas isoladas, falamos de estratégias diferentes atuando ao mesmo tempo dentro do cérebro. Os mirtilos ajudam a proteger a região onde as memórias são formadas. As uvas roxas mantêm a circulação cerebral eficiente, levando energia às células nervosas. A maçã contribui para acalmar a inflamação silenciosa que corrói as conexões. A laranja ajuda a preservar os sistemas químicos responsáveis pela memória. E o morango fortalece as ligações entre os neurônios, mantendo o cérebro mais flexível. Cada uma age em um ponto diferente, mas juntas criam um efeito de proteção muito mais amplo. É como se o cérebro estivesse sendo cuidado por vários lados ao mesmo tempo. Menos inflamação, melhor circulação, conexões mais fortes e comunicação mais eficiente. E o mais importante é entender que esses efeitos não dependem de grandes quantidades nem de mudanças radicais. Eles dependem de constância. Pequenas escolhas feitas todos os dias, repetidas ao longo dos meses e acumuladas ao longo dos anos. É assim que a proteção cerebral se constrói de verdade. A seguir, eu quero deixar algo muito claro e importante para que essa informação seja usada da forma correta e responsável. Agora, eu preciso ser muito claro com você. Essas frutas são poderosas aliadas da saúde do cérebro, mas elas não são milagres. Elas não substituem acompanhamento médico, não substituem exames, não substituem tratamento quando ele é necessário. O Alzheimer é uma doença complexa, influenciada por genética, idade, sono, atividade física, controle da pressão, do diabetes e por muitos outros fatores. O que a ciência mostra é que a alimentação faz parte desse conjunto. Ela não age sozinha, mas atua de forma contínua, silenciosa e acumulativa. Essas frutas ajudam a reduzir riscos, a desacelerar processos e a fortalecer a chamada reserva cognitiva. Mas os melhores resultados aparecem quando elas fazem parte de um estilo de vida mais consciente. Por isso, encare essa informação como uma ferramenta, uma forma de cuidar do cérebro hoje para colher benefícios no futuro. E agora que isso está claro, a seguir eu quero te propor algo simples, prático e possível de aplicar na sua rotina diária. Agora, eu quero te propor algo simples.
Não é uma dieta rígida, não é uma mudança radical. É apenas um compromisso de curto prazo. Durante os próximos 30 dias, escolha incluir pelo menos 3 dessas 5 frutas no seu dia a dia. Não precisa ser sempre as mesmas. Você pode variar conforme a rotina, o gosto e o que estiver disponível. Pode ser mirtilo no café da manhã, uma maçã no meio da tarde, uvas ou laranja após o almoço, morangos em um lanche simples. O importante não é a perfeição, é a constância. Durante esse período, observe como você se sente. Talvez perceba mais clareza ao pensar, talvez um pouco mais de energia mental, talvez um sono mais reparador, ou talvez as mudanças sejam sutis. E tudo bem. Mesmo quando você não percebe de forma imediata, o cérebro está respondendo. Esse desafio não é sobre resultado rápido, é sobre criar um hábito que protege o seu futuro. E se você quiser, deixe nos comentários quais frutas você já consome hoje. Isso ajuda a criar uma comunidade de pessoas que decidiram cuidar da própria memória com consciência. E agora, a seguir, vamos encerrar com um último recado importante. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a saúde do cérebro de uma forma diferente, eu te peço algo simples. Curta este vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam cuidar da memória. Se inscreva no canal Saúde Plena, porque aqui o compromisso é sempre com informação clara, responsável e baseada em ciência. E, se você conhece alguém que já demonstrou preocupação com a memória, compartilhe este vídeo. Às vezes, um pequeno gesto pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Lembre-se, cuidar do cérebro não é algo que se faz apenas quando surge um problema. É uma decisão diária. Cada escolha consciente que você faz hoje é um investimento na sua lucidez, na sua autonomia e na sua qualidade de vida no futuro. Nos vemos no próximo vídeo.